que a Vamos só de Margarida... som, então. Gente, me ajeitei inteira. Uma pena para vocês que não vão ver o tipo Tô toda preparada para vocês. Vamos assim mesmo, sem som. Conta, Maitê, descreve como você está. Fazer com audiodescrição, gente do céu, que inferno. Enfim, estamos aqui, vamos seguir. Pois é, Eu tô Maitezinha. toda de cinza, porque o tempo, quando tá sol dentro de mim, eu gosto que quando eu tô com sol, eu uso cor geralmente mais fria, né? Eu gosto de cor Aham. quente quando quando dentro de mim tá aquele clima um pouquinho mais badzinho, assim, daí eu coloco fora para tentar puxar um pouco para dentro. Hoje eu tô super para cima, alto astral, então eu coloquei uma roupinha mais pro cinza, assim, né? Para dar uma contrabalanceada com a explosão interna que eu tô. Ai, maravilhosa. Olha só, Maitê, vamos começar. Eu queria perguntar para você. Eu estava falando, a gente já conversou um pouquinho, né? Essa expressão novo normal, que está sendo utilizada aí a rodo, na verdade, ela não é uma expressão nova. Já tem muito Sim. registro dela, ela surgiu ali em 2008, ela começou a ser usada quase mais ou menos com força, assim, num vocabulário, no jargão econômico muito, porque depois da crise de 2008 teve aquele crash, né? Lehman Brothers, 600 bilhões de ativo, foi aquela recessão mundial absurda. Aqui no Brasil a gente estava num outro momento, a gente não sentiu o impacto tanto dessa recessão, a gente veio a sentir depois. E aí, Sim. cunhou-se os economistas, essa expressão foi criada por um cara chamado Mohamed El-Erian, que é um super consultor financeiro, consultor de uma global gigantesca, é uma voz no mercado financeiro global. Ele, se não me engano, ainda é colunista da Bloomberg. E ele ele e um grupo, né, de economistas começaram a falar desse novo normal que vinha a ser, naquela época, um patamar onde a economia ia rodar em números mais baixos depois da recessão. E começaram a falar que o novo normal era esse, era uma economia de equilíbrio e que com números mais baixos para o mercado, né, para todo mundo achar que estava ok, quando na verdade não tinha nada de ok. Essa expressão já foi muito criticada naquele tempo e agora está sendo utilizada de novo como esse comportamento que a gente vai ter pós-pandemia. E aí a gente queria começar te perguntando do que essa gente está falando? O que é normal, minha gente? Da onde surgiu isso? E novo ainda, né? Então ainda vem com duplo adjetivo, né? Do que é novo e normal, né? O que é novidade hoje em dia, né? O que não é um novo ciclo que se repete, o que verdadeiramente é criado. Aliás, o que é criação, né? Eu que trabalho com diversidade, e a gente que trabalha com diversidade, com inclusão em empresas, né? Ver que o Ricardo Salles está aí e tudo. Normalmente, quando a pessoa fala, eu quero ampliar a diversidade, produzindo ambientes organizacionais mais inclusivos, o que ele está querendo de fato é ampliar a criatividade e, com isso, trazer mais inovação para o seu negócio, para o seu serviço, para a sua empresa, enfim. Então, eu fico pensando o que é essa tal novidade, em primeiro lugar, antes de falar, né? Porque o novo vem até antes do normal, né? Porque se fosse assim, é um normal novo, né? Também já era um outro conceito. Se pelo menos fosse normal novo, era um outro conceito. Mas o novo normal, que é um repeteco do que a gente já viu dentro dessa cíclica de vida que a gente tem, né, Gu? Eu fico até pensando. E eu que estou totalmente... Eu vim de um normal, né? Então, eu nasci em Curitiba, nasci numa terra considerada meio a nossa Europa brasileira, né? E dentro disso tudo, que nasci numa classe média, se é que isso existia, nasci menino. Então, dentro de todos os normais, numa família religiosa, católica, então dentro de todos os normais que a gente acreditava para aquela época no meio que eu vivia. E daí eu me desconstruí e fui para um lugar de anormalidade, né? Eu fui para um lugar totalmente out, né? De ser a anormal, a aberração, a freak, aquela pessoa que está fora de qualquer normativa, normalidade ou possível entendimento de estar enquadrada dentro de alguma coisa, a não ser depositária de fluidos sexuais, coisas desse tipo que a gente está já acostumada quando se fala de pessoas trans.
Então, para mim, essa questão de durante muito tempo, ser normal, para mim, me causou uma opressão muito grande, né? De estar dentro de uma norma me trouxe uma opressão muito grande, um sentimento de angústia. A gente fala desse novo normal como se ele fosse libertador, como se ele fosse a garantia de que, tipo, não, a partir de agora, tudo de errado que a gente fez está lá atrás, e esse novo normal vai nos trazer novos humanos. A gente vai se abraçar mais quando a gente se encontrava. Eu falei, gente, vocês não abraçavam antes. Vocês não se tocavam antes. Vai mudar por quê, gente? Né? O João Silvério Trevisan, você conhece o João Silvério Trevisan, né? É um cara que eu amo de paixão, assim, por uma série de coisas, as estruturas que veio dessa época de ditadura. Quem não conhece tem que conhecer. Ele tem um livro que se chama Devassos no Paraíso, que conta a história inteira da construção da homossexualidade durante os tempos e vai fazendo uma construção muito linda. Ele falou um determinado tempo, num jornal que ele escrevia, bem na época de ditadura, que esse novo normal, ele falou, eu não quero estar nesse novo normal. E daí ele clamava, tipo, pelo direito de ser anormal. Eu quero ser anormal, me deixe na minha normalidade, que eu estou bem na minha normalidade. Maravilhoso. Mas e tem essa questão que quando se estabelece, né, todo mundo falando do novo normal, como vai ser, como é uma normatização que é uma hierarquização que não existe. Porque o que é normal para quem? Né? A gente no mundo, e essa visão unicista, ela é muito conservadora, retrógrada. A Lilia Schwartz deu uma entrevista para a gente em Cláudia. Vou fazer um merchan, gente, não percam a próxima edição de Cláudia, que vai sair sexta-feira que vem, dia 5 de junho. E a Lilia Schwartz, maravilhosa, deu uma entrevista para a gente discutindo muito essa questão do novo normal, desse conceito, e colocando isso, é um conceito conservador, retrógrado, por vários motivos, entre eles, por propor uma visão única. E se tem algo que a gente sabe que não deu certo e não dá certo, é essa visão unicista, a visão do ponto de vista, de algum ponto de vista, né, de alguma camada que se coloca como superior e impõe. E aí ela discute em várias camadas isso, até para a gente determinar. Por exemplo, tem uma frase que ela usou que eu acho maravilhosa, que ela fala assim, quem é que determina o que é arte e o que é artesanato? Sim. Né? Isso é uma normatização. Alguém diz isso é arte. O que é uma arte? O que é uma arte popular e o que é uma arte erudita, né? Exatamente. E a gente já viu que essa visão unicista não vai levar a gente a lugar algum, porque só trouxe a gente aqui até agora a um lugar muito ruim, né? Onde a gente não tem uma visão plural, não tem futuro. Então fica todo mundo desenhando como se todo mundo fosse sair igual no mundo da pós-pandemia. E não vai. Porque, bom, já somos muito desiguais no sentido da desigualdade, né? É uma diferença muito grande. A gente, enquanto você vê as pessoas falando da inclusão digital, de como tem muita gente agora fazendo as coisas pela internet, digitalmente, ok, mas a gente vive num país onde 25% da população não tem internet. A gente acabou de ver os jovens terem que lutar, espernear, gritar, se desesperarem, porque não tinham como fazer o Enem. Então, a gente tem que parar com essa visão de que está todo mundo na mesma página. No mesmo barco, a gente já desconstruiu isso, né? A gente sabe, a gente está na mesma tempestade. Aí tem gente que está num navio, tem gente que está num bote, tem gente que está se afogando. Remando, E nem colete salva-vida tem. Então, a gente sabe assim, a tempestade tá caindo nas nossas cabeças para todo mundo, mas a gente literalmente não está no mesmo barco. E também não está na mesma página. A gente tem ouvido muito falar, muita gente, isso que você falou, vai pintando aí um futuro, né, todo bacana, como se a gente fosse sair muito melhor, porque estamos vendo nossa relação diferente com o consumo. E assim, tem gente que está repensando o consumo mesmo. E até eu vou te perguntar na sequência, o que você repensou que você acha que você vai levar mesmo para depois da pandemia? Mas eu fiquei muito impressionada quando reabriu Xangai. E aí, no primeiro dia, você entrava no Instagram e tinha aquela hashtag do Revenge Shopping, né? As pessoas enlouquecidas compraram, foram na Hermès, a Hermès em Xangai vendeu 2,7 milhões de dólares num só dia. Então tem gente que vai sair da pandemia e sair comprando, até porque tem
dinheiro para isso, eventualmente, e tem gente que não vai repensar. Mas eu queria te perguntar para você, Maitê, o que alguma coisa assim, alguns valores, alguns conceitos, essa pandemia te fez parar e que você quer levar na vida pós-pandemia? Porque após essa pandemia teremos outras, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos pensar que a gente vai sair dessa. Pós esta pandemia. Eu acho que a gente está saindo e entrando a todo momento, né? Eu tenho um conceito, eu que já passei por 2 tentativas de suicídio, e não para chamar atenção, mas por realmente não me adequar e não estar dentro de um contexto. Você conhece um pouco da história, então não vou nem repetir aqui. Mas eu venho de um lugar que, para mim, eu estou toda hora renascendo e também estou toda hora morrendo coisas, abrindo espaços de lacuna. Eu sou daquelas que não tenho dó nem piedade. Se eu tiver que arrancar um pedaço, eu sou prova viva de que eu vou lá e arranco. Né? Eu arranco, coloco outra. Eu sou meio ciborgue nesse sentido, né? Então, mesmo não curtindo muito o caminho que as inteligências artificiais estão seguindo, né, essas modernidades, até porque o povo está achando que daqui vai sair para home office, onde vai ser tudo cada vez mais computadores, onde o humano vai ser cada vez mais cobrado no sentido do que você está fazendo para estar inserido, onde vai ficar cada vez mais gritante essa não inserção desse novo ser humano, que já era gritante, né? A pessoa que era totalmente... a pessoa que era não letrada, hoje em dia, é aquela que não tem conhecimento tecnológico, não é mais aquela que não sabe escrever, até porque até quem usa de tecnologia não sabe mais escrever, a gente não faz mais um caderno de caligrafia, a gente não desenvolve mais a letra e o recurso de escrever, né? A gente se choca quando vê uma pessoa escrevendo e fala, gente, olha, porque você não entende, são garranchos, as pessoas não sabem mais escrever, né? Então a gente está voltando para um outro período de retrocesso. E as pessoas trans, eu acho que nesse período tem uma certa vantagem, se assim pode dizer, né? Porque pessoas trans normalmente já estão acostumadas com o isolamento, né? Já são isoladas das suas famílias, já são isoladas nos colégios. Então, pessoas trans, o que é essa pandemia, entende? É ficar sozinha consigo mesmo? Já estamos. É não ter emprego dentro desse rol de demissões que está acontecendo aí, de não sei quantos % de demissões, já não temos acesso a empregos, entende? Não poder visitar a família já nos expulsou e não queria nos ver, né? Então, pessoas trans já estão muito acostumadas com isso que hoje é modernidade. Eu recebi hoje, ou anteontem, o vídeo de uma menina que tinha deficiência, não lembro o nome dela, mas depois eu posso compartilhar com vocês, falando também que para ela não é novidade esse lugar do não posso ir nos lugares. Ela falando do lugar dela de uma pessoa com cadeirante e falando, quando eu ia no aniversário de alguém, eu já estava acostumada a não poder ir no aniversário dos meus amigos, porque no prédio desses meus amigos só tinha escada. Então, eu já estava acostumada a comemorar os aniversários por tela de celular. Eu já estava acostumada, quando me convidavam num lugar, eu passava 2 semanas antes para ver todas as rotas de fuga e se lá dentro eu poderia entrar com a minha cadeira de rodas, que é complemento meu. Então, para certas pessoas que já são excluídas do processo societário, esse tal novo normal, ou tipo, o que vai ser daqui para frente, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais forte, tipo, olha, tudo bem, né? Até porque o que a diversidade tem, a única qualidade que a gente tem de igualdade enquanto ser humano é a pluralidade das diversidades que todos somos, né? Do somatório de diversidades que a gente de identidades, de crenças, de famílias, de privilégios, enfim. É isso que nos une de maneira única, né, Guta? Então, eu acho que o que eu vou levar disso tudo, entende? É tentar ensinar o maior número de pessoas a não pirar, que é o que eu faço a vida inteira, entende? Eu acho, então, quando me perguntam, mas você faz tanta coisa, né? Porque você é depiladora, você faz consultoria em empresas, você tem emprego, você tem um monte de coisa. Mas qual que é o teu trabalho mesmo? Eu falei, meu trabalho em todas elas é ensinar gentes a não ter medo de outras gentes. A entenderem que gentes são diferentes. E tudo bem serem diferentes. E que por mais que eu te dê uma cartilha e você possa entender o que são cada pessoa, você nunca vai saber, porque nós somos 8 bilhões de identidades, como somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Então vai me dar mais ânimo para ensinar as pessoas, tipo, você viu que aquela cartilha não adianta? Se eu te explicar o que é trans, o que é travesti, o que é uma pessoa migrante, qual que é a diferença entre migração e refugiado, quais são as diferenças entre as etnias, por mais que você entenda, estude e compreenda, você não vai saber nada se você não se abrir para o humano. Né? Então, eu acho que eu vou continuar fazendo. Só no passado, como eu tive bastante tempo agora, coisa que dificilmente eu tenho na minha vida, né, Gu? Eu fui contar quantas palestras eu dei no passado. Só ano passado, eu dei de palestras, 522 palestras só ano passado. Uau! Uau! E é isso que eu quero continuar fazendo, entende? Todas as palestras falando de gente.
Eu falava de inteligência artificial e gente. Eu falava de inclusão e gente. Eu falava de empresa e humanização, de empresas humanizadas. Eu falava de processos onde a gente realmente se abrisse para isso. Eu ensinava pessoas a não terem medo do erro, a conviverem com o erro e tornarem o erro potência para essa construção, para essa inovação, trazendo como fonte de criatividade. Então, em cima de todas essas coisas, eu espero continuar fazendo isso, né? Continuo fazendo hoje em dia online, mas presencial é muito mais potente, né? Eu acho que a gente toca de uma forma muito mais potente. Então, eu espero continuar fazendo isso. Eu tô me preparando muito mais ainda, tô lendo muita coisa, tô fortalecendo pessoas. Eu acho que esse é o momento da gente perceber, né? Tem um filme chamado O Ilusionista, não sei se você já viu. Não vi, não vi. Não, é um filme incrível, né? E ele tem uma frase do filme que ele diz assim, né? Sendo a normalidade um conceito meramente subjetivo, eu entendo que eu sou apenas mais um peixe no oceano de anomalias sociais que existem. Que legal. Então, eu espero continuar sendo esse peixe nesse oceano de anomalias sociais e eu espero continuar fazendo com que as pessoas percebam que não tem nada de errado nisso e que muitas vezes virar do avesso e descobrir que o avesso pode ser nosso lado certo, pode ser a maior potência que a gente tenha de vida. Com certeza, com certeza. E Maitê, você fala um pouquinho da Transempregos e queria te perguntar o que você está sentindo, assim, entre as várias coisas que você já fez com a Transempregos, eu acho sempre genial e eu sempre cito isso, você conseguiu já fechar parcerias de empregar... Não, a gente pergunta, não. Só eu tô falando, agora eu quero saber de você o que você vai levar, eu quero que você conte para mim o que você vai levar. Nesse monte de coisas, porque você continua produzindo, você continua com a revista Cláudia, você continua fazendo, enfim, formas de trazerem as... O que mudou, tanto em termos tipo de coletivo, então me traga uma noção coletiva, porque você está conectada nessas outras frentes, tentando meio que trazer coisas e assuntos nesse momento, e para a Guta Pessoa, enquanto mudou no teu dia a dia, no teu cotidiano, me traga essa visão. Ó, para mim... assim, falando sobre as mudanças, logo no começo do confinamento, o Harari escreveu um texto que eu acho que pautou o pensamento de muita gente. Ele escreveu, se não me engano, foi um artigo de opinião para o Financial Times, foi mais ou menos ali, eu acho, pelo dia 20 e poucos de março, né? A gente começou a quarentena aqui no Brasil, muita gente por volta do dia 17, dependendo de onde mora e tal. E ali ele cunhou um conceito que eu tomei e comecei a observar muito a partir disso, que ele falava assim, essa pandemia vai causar um efeito fast forward. Aí eu lembrava assim daqueles teclados antigos, sabe, de VHS, que a gente apertava a fita e ficava ali para correr para frente, né? O que é? É acelerar alguns processos. E realmente eu comecei a olhar sobre essa perspectiva e é muito interessante como acelerou algumas decisões para mim. Desde coisas assim, por exemplo, outro dia eu estava num Zoom com umas amigas, somos 4 amigas assim, que a gente se adora. Eu falo, a gente parece a Hebe, a Nair Belo, a Lolita, a gente fica ali e aí é o máximo. A gente esculacha com a humanidade, mas com muito humor sempre. E aí uma delas virou e falou assim, amiga, que isso que eu tô vendo aí na sua cabeça, esse cabelo branco, esse aqui. Aí eu virei e falei assim, amiga, vai se acostumando, porque você vai vê-los para o resto da minha vida. Porque é só uma coisa assim, numa camada individual. Eu queria parar de pintar o cabelo já há muito tempo, por causa da tinta, por causa da química, desde que a namorada do Keanu Reeves lançou uma espécie de movimento falando sobre, olha, é química, ela teve um problema de saúde, né? Porque a química é uma química na raiz da sua cabeça aqui, no seu cabelo toda semana, enfim, uma vez por mês, quinzenalmente. E eu comecei esse processo e ficava assim adiando, do tipo, já não queria mais pintar o cabelo, mas não conseguia. Aí veio a pandemia e acelerou. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais pintar o meu cabelo porque eu não quero mais tinta na cabeça a cada 15 dias, na minha raiz. Eu estou tentando, é um processo meu que já vem com outras coisas, de tentar diminuir a química. Eu não consigo radicalmente tirar a química da minha vida, ninguém consegue, porque a gente vive num mundo industrializado. Mas aí eu falei, que legal. E engraçado que eu estava falando assim, cara, como é que eu vou fazer essa transição, né?
Aí eu falei assim, quer saber, no dia do meu aniversário, isso eu pensando no começo do ano, no dia do meu aniversário, que é em outubro, eu vou no salão e aí eu vou pintar o meu cabelo todo de branco e vou fazer só aquele post que a gente posta no Insta no dia do aniversário, né? A gente sempre faz um post ali, bota uma fotinho nossa, e aí pronto, eu vou falar assim, olha, e aí, cara, eu não vou precisar esperar até 25 de outubro no meu aniversário, porque eu falei assim, a pandemia vai permitir isso, vai permitir você fazer um monte de coisas que antes, porque vem aí um outro mundo diferente. Vem, vem, não sairemos iguais em nada, né? O que a gente está discutindo e criticando é uma normatização do que será, mas que a gente, e quanto mais diferente ele vier, né? Ele vai ser mais plural, ele vai ser mais, né? Vão ter coisas mais interessantes. Eu não sou necessariamente otimista. Eu sou uma pessoa, eu falo assim, eu sou uma pessimista muito otimista, porque eu olho sempre o pior cenário, eu acho que muitas coisas ruins, assim, acho que o mundo vai sair mais pobre, com mais desigualdade, com tanta coisa pior, porque é uma recessão econômica que vem por aí, que a pandemia, como disse Harari, só acelerou. A gente ia chegar nesse lugar, a gente ia chegar nesse mundo com mais dificuldades, com menos emprego, né? Porque eu falo, a gente brinca, eu falo, a gente é a geração, cara, a gente pode pedir música no Fantástico, porque a gente pegou, nós vamos pegar 3 coisas, nós somos a geração que está pegando pandemias, porque o outro problema, nosso outro gol que a gente vai poder pedir música no Fantástico é o aquecimento global. Nós somos a geração que já está enfrentando, por mais que os negacionistas, assim, a Terra já subiu 1 grau. E dá para fazer, assim, dá para falar horas sobre como isso já está nos afetando e a gente não percebe, porque nessa proliferação de informações, a gente não entende que aquela enchente em Bangladesh, que deixa milhões de pessoas à míngua no meio da água, é a mesma, está no mesmo ecossistema que causa os incêndios na Austrália, e a gente só vê os koalas, coitados. Enfim, a gente vai pegar as pandemias, o aquecimento global, e a gente vai pegar o impacto da inteligência artificial, que vai mudar tudo. Vai mudar, quem leu Harari presta muita atenção já nisso, vai mudar o Homo sapiens, né? Nós, como os animais que somos sapiens, vamos ter mudança a partir do momento em que a gente começar, e a gente está muito perto de começar uma integração com a inteligência artificial no nosso corpo. Então, esse mundo é muito complexo, né? E quando eu faço muitas críticas, a inteligência artificial não é, obviamente, a tecnologia, porque a tecnologia é um meio, né? É o impacto dela sem políticas públicas, sem pensar em empregabilidade, porque não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter. E assim, ok, se esse é o avanço que a gente tem, porque ela também vai trazer coisas fantásticas na saúde, tecnologia, a inteligência artificial vai trazer coisas maravilhosas. Mas a gente tem que pensar que mundo é esse. E aí, que mundo vai ser esse onde não há emprego para todo mundo? A gente vai ter renda mínima, a gente vai ter renda básica, que sociedade que nós vamos ser? Então, a pandemia só está dando uma acelerada. A gente está vendo vários setores, hit hard, que eles chamam, né? Que está assim, eu fiquei impressionada. Dentro desse conceito de aceleração e de eu ser pessimista, anteontem, hoje é 29, né? Anteontem, 27, a ONU soltou a OIT. A Organização do Trabalho soltou um report, está lá no site da ONU, se vocês quiserem ver, falando sobre o desemprego entre os jovens. É a geração lockdown, já batizaram com esse nome. E é assustador. 1 em cada 6, não estamos nem mais falando daquela conta, gente, 1 em cada 10. 1 em cada 6 jovens, perdeu o emprego. Isso numa faixa de 15 a 24 anos. E o problema é assim, perdeu o emprego agora, mas ele vai conseguir, porque ele é jovem, vai conseguir outro emprego? Não. Nos próximos anos, o relatório prevê que nós teremos um número absurdo de jovens sem emprego. E pessoas nessa faixa. E aí eu fui ficando mal com o relatório, porque eu falei, nossa, é muito sombrio. Só que aí eu parei para pensar também. Eu falei, mas espera aí. Essa galera de 18 a 24 anos, eles vão estar sem trabalho, mas eles não estarão necessariamente sem renda.
A gente vai ter que construir um mundo com outra lógica, economia de troca. Tem 28 tipos de economias que já mapeadas, 28 eu estou falando assim, chutando, né, gente? Porque tem muito mais. Mas a gente vai poder fazer um trabalho da green economia, da economia do verde, da economia de troca, de tudo. Porque, assim, a gente vai sobreviver, certo? Assim, né? Não é que o mundo vai acabar. Não vai ter emprego por razões econômicas, pelo impacto da tecnologia, porque deu uma acelerada. Ok, mas a gente vai montar uma sociedade e há muita coisa bacana para a gente construir nessa sociedade. Não sei se essas coisas bacanas, se nós seremos maioria. Não vamos entrar nessa coisa de ficar, né, fazendo aí, normatizando aquilo que a gente está criticando do novo normal. Mas tem espaço para a construção de muitas coisas potentes e interessantes e que a gente vai ter que se reinventar. Todos nós teremos, por obrigação, que nos reinventar, porque só vai ter emprego para uma elite tecnológica, tecnocrática, e pela lógica da tecnologia, menos vagas, porque a tecnologia absorve muita coisa, vão sobrar os empregos da compaixão, como diz Kai-Fu Lee, que é o chinês que está à frente, né? Ele é um venture capitalist, mas ele está à frente aí do grande programa de inteligência artificial da China, que está anos-luz à frente do programa norte-americano. Um dos fundadores do Google soltou um relatório para o governo americano explicando isso, eles estão muito atrás. Ou seja, dentro deste novo mundo, a pandemia está acelerando, eu acho que vai te permitir, nesse comportamento pessoal que a gente estava falando, das decisões, vai permitir muita coisa. Porque a gente não vai ter muito deste velho mundo. E nesse novo mundo, a gente pode criar, a gente vai ter que se virar para criar um mundo novo. Né? Na verdade, e aí tem espaço. Eu acho que, tipo, o Karnal fez uma observação bem legal com relação à pandemia, né? Eu gosto bastante de algumas colocações dele. E ele fez uma colocação bem legal, que a pandemia só veio ressaltar uma coisa, né? A nossa pirâmide está dividida não em camadas tão grandes. Nós temos duas camadas, né? Da metade para cima, o pessoal está preocupado nessa pandemia, logicamente isso de maneira generalizada, mas com a sua sobra de tempo. Descobriu-se que temos muito tempo e o que fazemos com esse tempo. E da metade para baixo, pessoas passando fome. E o que fazemos com a fome em detrimento dessa nova ordem econômica social que está nascendo, né? E eu acho uma visão que, logicamente, independente de que metade está essa, de quem está desesperado, o que eu faço com esse tempo, porque eu não sabia que eu tinha tanto tempo na minha vida, eu que antigamente não tinha tempo para nada, nem para ver meus filhos, porque eu achei que eu estava trabalhando para os meus filhos, e agora eu tenho tempo para burro, inclusive para ver porque meus filhos também não são tão incríveis, e ter saudade dos professores, enfim. Eu tenho tempo para tudo hoje em dia, né? E as pessoas que estão assim, tipo, meu Deus do céu, eu estou tentando fazer curso e mais curso, porque agora todos os cursos estão grátis, está tudo EAD, eu tenho que fazer curso para voltar melhor como ser humano, ao mesmo tempo eu tenho fome e não sei como resolver isso, ou ao mesmo tempo 50% não tem nem saneamento básico e vem lá uma pandemia dizendo que tem que lavar a mão e a gente não tem 51% de pessoas que não têm saneamento básico, 30% que não tem água tratada, né? Então a gente vê esse outro caos gritante, né? E que são pessoas e que são gentes que, por infortúnio da vida, nasceram numa condição desprivilegiada, num mundo determinado, numa sociedade caótica, uma sociedade doente e que transforma a gente também. Todo mundo é doente, né? Os sortudos são aqueles que conseguem se equilibrar a sua doença, né? Que conseguem ter um equilíbrio na doença, né? Mas a gente não tem pessoas sãs, né? O novo normal é de doença. É de como equilibrar-se nessa doença e buscar sua sanidade. Alguns com drogas lícitas, outras ilícitas, outro com suas terapias, outro com qualquer coisa, mas você tem que se equilibrar dentro dessa loucura toda que se transformou a vida, né? O Fórum Mundial, um pouco, faz o quê? Faz uns 5 anos, o Fórum Mundial já tinha feito essa previsão, logicamente, né? Que a gente está preparando jovens, né? A gente prepara jovens hoje em dia para 60% das profissões, para 60% das profissões que a gente não sabe nem que nome vão ter, né? Começou a mapear o Fórum Mundial, começou a mapear
quais são as qualidades, qual o know-how que essas pessoas vão ter que ter, porque você não consegue mais preparar baseado, tipo, para ser engenheiro, ele vai ser não sei o quê. Você consegue preparar por soft skills, você consegue preparar ele por algumas outras coisas, para ele se adaptar muito bem, né? E esses aprendizados são muitos com o que você vai se adaptar. Todos são como que você vai gerenciar a crise, como que você vai gerenciar crises, não só pessoais, mas crises entre humano e inteligências artificiais. Como é que você gere esse tipo de situações no teu entorno, né, Guta? Então, quer dizer, isso já era gritante, né? O que a gente vai ter que fazer, e eu acho que seria muito inteligente fazer, era a gente ver que realmente começar a discutir o que é o emprego, né? O que é o trabalho, a diferença entre trabalho e emprego, né? A diferença entre você tem que ter isso tudo que é divulgado, isso tudo que é colocado na mídia, isso vai te dar prazer, e esse prazer realmente, ele se mantém durante quanto tempo? O que vale? E logicamente aí é variante de cada pessoa para cada pessoa, entende? Eu acho que esse novo lugar que a gente tem que pensar é um lugar muito de autoparir quem você é. Né? E aí é mais um ponto que as pessoas trans são craques, né? Porque se tem mais uma vantagem em ser uma pessoa trans, é que a gente conseguiu parir exatamente o ser humano que a gente é. A gente sabe onde estão nossos defeitos, porque a sociedade nos apontou a vida inteira. A gente pariu esse ser humano numa construção de nome, de gênero, independente de se contrariar a dita natureza das coisas. Né? Aí, mesmo sendo todas as pessoas plásticas, né? Até as pessoas ditas naturais. Eu sou natural e você é uma aberração, porque você fez cirurgia, você toma hormônio. Eu falei, não existe. Somos todos plásticos em maior ou menor escala. Né? Ninguém é natural. Todo mundo pinta seu cabelo, todo mundo coloca seu amálgama no dente para colocar tampar a sua cárie, todo mundo aí coloca sua maquiagem para esconder os seus defeitos, colocamos roupas nos mais variados tecidos. Tudo, a gente pode ser tudo, mas a única coisa que nós, população mundial, somos não naturais. Se natural é seguir, siga do jeito que você é. A pessoa se depila, a pessoa corta a unha, a pessoa corta cabelo, entende? A gente pode falar que a gente é tudo, natural não somos. Então, nesse novo natural, nesse novo normal que vem, que as pessoas tenham consciências que, tipo, essa naturalidade já é plástica. É plástica no pior sentido que entope os oceanos, é plástica no pior sentido que nos transforma em bonecas, em bonecos, que nos transforma em Barbies ideais de como a gente tem que ser, como que a gente tem que agir, o que a gente tem que desejar. É uma sociedade que, inclusive, conseguiu limitar os nossos desejos. É uma sociedade tão claustrofóbica e maligna que conseguiu fazer com que mulheres e homens negros não se reconheçam como negros, vão se reconhecer como negros com 40, 50 anos de idade, eles vão se reconhecer como pessoas negras nas suas identidades. Porque até isso a gente ferrou na cabeça dessas pessoas. Porque a gente falou ser negro é ruim, ser negro é sujo, ser negro não é legal, ser negro é ser menos do que ser branco. A gente criou uma sociedade tão doente, sabe, Guta? Que eu acho que pelo menos a gente, acho que está experimentando um pouco desse nosso veneno, e eu gostaria que a gente começasse a perceber, pelo menos parir o ser humano, faça uma viagem interior para dentro de você mesmo e descubra quem é você. Descubra de fato quais são tuas qualidades e defeitos. Não ache que quando você mergulhar dentro de você, você vai ser uma Madre Teresa de Calcutá. Você vai ver que você tem ego, você vai ver que você é egoísta, você vai ver que você é mesquinha. E tudo bem ser assim. Porque a gente só consegue mudar algo tendo consciência e a partir disso fazer um turn point se isso te incomodar. Mas não baseado no olhar do outro, não baseado porque o outro disse que isso é ruim, em detrimento disso eu não quero. Baseado nas tuas percepções e porque isso te faz mal. Né? Então eu espero que as pessoas tragam esse novo parimento de ser humano e a partir desse novo parimento de si mesmo, de si mesma, ela consiga fazer realmente essas arquiteturas novas. O que é emprego? Para que eu preciso de emprego? Qual que é a diferença entre emprego e trabalho? Para que eu preciso de capital? Eu tenho que lutar pelo meu milhão e depois do meu primeiro milhão eu tenho que lutar pelo meu primeiro bilhão para ser, sei lá, tem 2.095 bilionários da Forbes do último ano, eu tenho que ser o 2096? Esse é o objetivo de 1 bilhão, de 1 milhão ir para 1 bilhão? Qual que é o objetivo disso tudo? Dentro desse mundo que a gente vive, mas sabendo não só do mundo que você vive, mas do teu mundo, partindo disso para introjetar. Eu espero que essa reflexão fique muito presente, né, Gu? Porque senão não vai adiantar, né? A gente vai sair, entre aspas, de uma pandemia para a gente saber que a gente tem uma macro pandemia dentro de uma doença que já estava instaurada, né? Que nem você falou, que só veio tornar gritante coisas que já estavam postas, né, Gu?
É. Eu estava lendo também um texto que citava Camus outro dia da peste, em que ele falava, acho que foi Domênico de Masi que deu uma entrevista para o Globo e citava uma frase dizendo que é possível que a peste venha e entre e vá embora e não transforme o coração dos homens. É alguma coisa nessa linha. E aí de nada vai valer todo esse tempo, né, em que a gente teve a oportunidade de parar. Eu acho muito interessante como quem já está produzindo as linhas de pensamento do que está acontecendo, tem duas correntes, né? Tem pessoas que já estão chamando de esse momento, vai ser conhecido na história como a grande pausa, e outros que chamam como o grande recomeço. E eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu acho que é uma pausa que é um recomeço, por enquanto é só uma pausa, porque a gente precisa ver, para mim não está muito claro que a gente vai sair disso, assim, eu digo em camadas, né, mesmo, como a gente estava falando, nem todo mundo vai sair junto na mesma página, mas acredito que, por enquanto, eu estou na fase de achar que é uma pausa, vamos ver o que realmente acontece. Mas isso que você estava falando, Maite, essa sua fala foi muito linda. Eu lembrei muito de uma coisa também que a Majur, que eu amo de paixão, falou. A gente estava em Salvador no início do ano, no verão da Ribeira, e eu vi a Majur falar uma coisa linda para uma cantora da Ribeira, uma menina que está começando a cantar, que tem uma voz linda, canta lá nos bares, na praia, e quem canta na noite, quem toca na noite, fica muito refém de ter que cantar e tocar coisas que o público pede no barzinho. E ela estava conversando e a Majur falou uma coisa linda para ela que eu não esqueci. A Majur falou para ela assim: seja você ao máximo. E eu tomei isso como um ensinamento para mim. A Majur falava assim: o mundo não aceita mais você ser uma cópia de alguma coisa. Não é que não aceita, ele não vai te dar valor, né? Não faz mais sentido. Ela estava se referindo a ela ter que cantar músicas ou estilos que ela não gostava, porque você não vai brilhar. A Mônica Martelli fala essa frase que eu amo também, que ela fala assim: a gente só brilha na nossa verdade. Você pode fazer um monte de coisa, você pode ter um monte, como você disse, um monte de trabalho, um monte de emprego, você pode fazer um monte de coisa. A gente só brilha na nossa verdade, que é o equivalente ao que a Majur disse, que é seja você ao máximo. Eu acho que a grande questão é que muita gente não sabe quem é, né? Assim, tem muita gente que não tem esse ponto de reflexão, de entender o que você é, porque o que você é vai ser fundamental neste mundo que vem aí pela frente, com todas essas confusões que estamos citando aqui. Eu já vou trazer pro lado Rainbow, pro lado LGBTQIA+, né, Gu? Esses dias falaram para mim assim, explicando, o Pedro, que é do Põe na Roda, você deve conhecer o Pedro, ele fez uma comparação pro mundo LGBT, ensinando gays na prática o que é o poder do coronavírus. Falou assim: o coronavírus, em termos de glitter, o coronavírus é quando você tá no carnaval, você vai cheio de glitter na casa do teu amigo, você abraça ele, o coronavírus é o glitter, que mesmo ele não tendo, vai passar para você, né? E eu trago para essa percepção também, porque eu sou super do glitter, do brilho, né? Dentro do que você falou, se você se entupir de glitter e ficar no escuro, você não vai brilhar. Não. É necessário que haja uma luz externa, é necessário que alguém acenda uma luz para que você brilhe. Você sozinho não consegue brilhar, por mais que você esteja da cabeça aos pés com glitter. Você não brilha sozinha pelo glitter. Não é o glitter que vai trazer isso, entende? O teu brilho sempre está nessa coisa, de fazer essa troca, de permitir um ser luz para o outro ser sombra, de ver que ser sombra é uma coisa incrível também. Da gente ser sombra, da gente ser semente para as coisas, muito mais do que ser a própria coisa. Tá todo mundo querendo, eu quero ser fruto, eu quero ser fruto. E pouca gente se lembrando da magnitude que existe de você ser semente de coisas legais. De você ser semente de outras percepções que você não vai ser mais autora, você só plantou aquela semente sem saber o que vai brotar. Aí no outro, aí em você, entende? Você ser campo aberto. Eu falo que uma das melhores coisas também de ser trans é que eu tive a capacidade de aproveitar durante muito tempo e me sentir uma merda na vida, né? Mas a minha capacidade que as pessoas têm de transformar merda em adubo. Entende? A capacidade de tipo, fizeram de mim merda, ou fizeram me sentir merda, tudo bem. Não perde isso, entende? Aproveita e se transforma no melhor adubo que você possa ser da merda que fizeram com você, o que você permitiu que fizessem, e faça disso brotar muita coisa boa.
Faça disso Sim. brotar realmente a tua melhor semente. E não pelos outros, por você. Porque passa muito rápido. Quando a Aham. gente percebe, já foi. Quando a gente percebe esse tempo, ele já foi. E a gente ficou preocupada com o quê? Pra quê? Uhum. Sim, sim. Maitezinha, tô só olhando aqui o tempo, a gente ainda tem aqui 10 minutinhos. Não, cara, eu queria ficar Ah, aqui com você. não! Eu queria ficar aqui com você 5 horas. 5 horas, conversando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, dentro dessas discussões todas, aí já tem um monte de gente falando que no tal do novo normal, os influenciadores vão ser outros influenciadores, com outros valores, etc e tal, aí tem uma longa discussão, né, sobre isso, mas eu queria te perguntar, quem, assim, te influencia? A gente é uma construção, né, daquilo que a gente reflete sobre aquilo que a gente absorve. Então, eu queria te Sim. perguntar, assim, quem te influencia, sabe? No bom sentido de que com quem você lê, com quem você aprende, com quem você tem refletido, quem tem te ajudado a entender o que estamos vivendo. Eu tenho vivido muito comigo, né? Fazia tempo que eu não vivia comigo mesma, Uhum. né? Então eu tirei um tempo para viver comigo, então eu parei de uma série de coisas, coloquei uma série de leituras e aprendizados. Eu fui ver Billion, eu fui ver Modern Family, que eu queria ver um tempão, aquele monte de temporada, e me assustava, que eu falei, gente, se eu começar isso, eu não vou fazer mais nada na vida. Então eu fui ver Modern Family e outros tipos de relações. Eu comecei a ver live de pessoas que eu amava de paixão, então eu fui ver desde Djamila, Rita Von Ah, Hunt, eu fui passar por um ah. monte de pessoas, o Demétrio que está aqui, eu acompanhei o Demétrio, então eu fui conhecendo Demétrio. várias, Demétrio que está aqui, então eu fui ver Uhum. várias pessoas, sabe, Vânia Ferrari, que eu sou apaixonada, eu fui ver várias pessoas que eu amo de paixão, e que eu, antigamente eu tinha dias, que nem eu te falei, né, eu dei 522 palestras só no passado. Então, eu estava no evento com essas pessoas, mas eu ia para minha palestra porque tinha dias que eu dava 5, 6 palestras por dia. Então, eu não conseguia ficar num evento. Eu falei, agora Uhum. eu posso ver essas pessoas que eu não conseguia ver. Às vezes ela ia palestrar depois de mim, eu não conseguia ver ela. E eu É, falava, gente, eu é, estou no mesmo lugar que essa pessoa, tirei uma foto e não vou ver o que essa pessoa tem para sorver. sim, Entende? é. Sabe, eu fui ver a Paola Carosella, que eu amo de paixão, que eu tenho uma coisa com comida, né? Então eu sou muito, eu gosto de comer, gosto de fazer as Uhum. coisas, tudo. E ela me trouxe uma outra relação de comida, né? Que é o nosso alimento primário. Então a Paola me trouxe uma reflexão que eu não tinha imaginado, né? E ela falando, gente, se a gente não consegue nesse momento de pandemia, que estamos com as nossas famílias, a gente não consegue reunir nossos filhos, nossa família, enfim, independente de ser que tipo de família, que ela tem uma visão super aberta de família, mas se a gente não consegue reunir os nossos, que estamos na mesma casa, no mesmo ambiente, não podendo sair Uhum. numa mesa através do alimento, como é que a gente Uhum. quer mudar uma sociedade se a gente não está conseguindo reunir as pessoas em volta de uma mesa, em volta de um alimento, que deveria ser um momento de compartilhar, um momento de troca, um momento que a gente coloca algo para dentro que vai nos manifestar para, a partir disso, colocarmos coisas para fora, né? Então foram tantas Sim. reflexões poderosas que eu tive no sentido de comer diferente, eu comecei a mastigar diferente, comecei a preparar o alimento de maneira diferente, comecei a refletir na minha troca, entende? Então, antigamente eu estava Uhum. pensando, tipo, eu já tenho outra palestra, eu tenho que sair. Agora eu paro na frente da live e fico 1 hora vendo a live. Eu não fico assim, Uhum. vendo a live, lendo, vendo outra coisa, porque eu fazia 3, 4 coisas ao Sim. mesmo tempo. Eu fico vendo a live e parece que a Uhum. pessoa está soltando ouro pela boca e falei, gente, olha que perdido. E como é que eu já tive a chance de ver pessoalmente, eu abri mão para ir Sim. para uma outra palestra, Sim. Sim. né? É, mas Então, é muito isso também. Eu tenho visto muita coisa que eu sei que eu não conseguiria ter tempo, isso que você falou. Inclusive, você estava falando, eu lembrei, teve um evento em que eu, você e Paola, é o Mulheres sim, do Amanhã. Eu não consegui ver a palestra foi. da Paola, que eu queria muito, porque eu tive que sair correndo para Sim, um outro evento, que é sobre a comida do futuro, né? Se foi isso é, daí. Aham. se a gente não ficar esperto, gente, a gente vai estar comendo papel. A gente vai estar comendo papel do futuro, sabe assim, printado em Tudo, impressora tudo. 3D. A Paola Carrossela tem uma palestra maravilhosa sobre a comida do É. futuro. E aí, enfim, eu tenho visto muita live com o Ailton Krenak, que é sempre
é um privilégio poder ouvi-lo. Inclusive vou fazer meu merchan aqui antes de acabar, tem entrevista com a Ailton Krenak aqui na próxima Cláudia, que sai sexta-feira. Tem muita coisa legal, mas eu tenho... quem me influencia muito, eu presto muita atenção às lives que eu procuro sempre assistir do Átila Yamarino, que eu acho que foi um cara importante para a gente entender o coronavírus e as políticas que estão sendo feitas em relação à pandemia. Tem muita gente maravilhosa. Outro dia eu almocei vendo no Projeto Gaia uma palestra, uma fala, uma reflexão do Fritjof Capra. E eu fiquei tão assim emocionada. Porque o Fritjof Capra é do ponto de mutação, né? Ele tem um ponto de mutação, né? O tal da física, E aí eu falei, cara, eu li adolescente, quando eu era adolescente, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, nos anos 80, eu falei, nunca eu ia imaginar na minha vida que eu ia almoçar com o Fritjof Capra. Assim, eu almoçando, e olhando, e o Capra falando, e eu assim, cara... E as reflexões dele, assim, maravilhosas, porque ele começa a fazer uma reflexão sobre o mundo desde os anos 60. Então, tem muita gente que ajuda a gente, né, a formar a nossa consciência, e eu queria te dizer que você é uma pessoa que eu paro sempre para ouvir, para prestar atenção. Você é uma pessoa que influencia as minhas reflexões, então eu queria te agradecer por ser essa pessoa linda, maravilhosa e compartilha tanta coisa que nos obriga a pensar. Você também, meu amor, um prazer, um privilégio, né? Aprendi muito com você, as pessoas que eu conheci através de você, né? Que você acabou sendo ponte, não só pela Cláudia, mas depois, né? Então, tanta gente, Preta Rara, tanta gente que eu sou apaixonada, Isaac Silva, enfim, tanta gente que você nem sabe que você acabou trazendo para minha vida, dentro desse rebuceteio lá que foi eu, você, Ana, a própria Liliane Rocha, enfim, que a gente fez aquilo lá e falava, gente, não acredito, né? E esse foi um dos poucos eventos que eu consegui ficar mais tempo ainda depois, e foi de uma troca tão significativa na minha vida, né? E eu acredito muito nessas pessoas que nos agregam coisas, né? E vão deixando aquelas coisas. Você tem muito de rosa e eu tenho muito do perfume que você deixa, que você exala em mim, tenha certeza disso, por conta desse teu... Você tem um jeito... Sabe, durante muito tempo eu acreditei, até pela cultura que eu vim, do meio social onde eu vim em Curitiba, que pessoas poderosas eram as pessoas que detinham o conhecimento para si, transformando praticamente os outros em escravos desse poder ou através da ignorância dessas pessoas. Hoje em dia eu tenho certeza, e cada vez mais, que o verdadeiro poder está naquela pessoa que estabelece e faz dos outros poderosos também através do conhecimento, sem medo de ego e sem medo de achar que vai perder lugar por estar ensinando de fato as pessoas. E você é uma dessas pessoas que sem medo nenhum, sem medo de coisas de posição ou coisas assim, você faz as pontes, você não pede nada em troca, você é generosa em todos os sentidos mais amplos do que tem generosidade. Então, eu aprendo muito e quero também agradecer por essa troca. E, enfim, eu quero uma live 2, porque eu quero que você me veja. Eu quero uma live 2 nossa. Sim, precisamos nos ver. Estou com muita saudade de ver você. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, eu acho que eu falei antes de você entrar, eu acho que foi no lançamento do programa do Ronaldo Lemos, aqui em São Paulo. Sim. Quando ele lançou a série, né, sobre a China, e aí a gente se encontrou e pôde se abraçar. Tem uma foto linda, eu, você, ele, Fabi, Paty, todo mundo. Então, amor, adorei, viu? Tava a Vânia Ferrari, tava todo mundo. E quero convidar para todo mundo que está na live, não esqueçam, todo domingo estão na HBO, em Hard, a nova série da HBO, assistam, que tá muito legal. É minha primeira participação na TV, porque eu sou do teatro, então assistam. E vem com a gente. Quem não é da Casé Fala, quem aqui me segue, já segue a Casé Fala, porque tá tendo sempre debates mega incríveis. Tá bom, amor. Ó, @Maite Schneider, né? @Casé Fala, quem tá aqui. Te amo também, muita saudade. E Guta Nascimento. E Cláudia Online. Cláudia Online. Isso. Que a gente possa se encontrar o mais breve possível, em segurança, e se abraçar. Muita saudade, viu? Um beijo. Te amo. Te amo. Beijo, Paty. Beijo, Fábio. Beijo, Casé Fala. Beijo todo mundo.